seu motorista, que tudo isso era um produto que se tinha em Fortaleza, barato, com muita facilidade. Todo mundo tinha uma babazinha para cuidar dos seus filhos. Hoje está mais difícil isso, e mais cara essa mão de obra. Mas naquele tempo tinha. Então, quando uma senhora chegava da classe A, na Galeria Professor Brandão, que ia comprar os óculos da sua doméstica, do seu vigia, do seu motorista, eu atendia muito bem o seu motorista, o seu vigia, a sua doméstica, a sua babá, e depois eu colocava tirava da vitrine uma peça, colocava no balcão e fazia uma exposição da peça que ela estava usando. Ela olhava de novo, e eu vou dar aqui um exemplo. Eu disse, essa peça que a senhora está usando, a senhora pagou R$980. Aqui na Ótica Maurício, a senhora vai pagar R$700. Como ela confirmava que o rico não é besta, que a peça era igual à dela, e ela me perguntava por que eu vendia daquele preço. Meus custos são menores. A luva do meu ponto custou menor do que a dos outros. Eu não ia botar defeito por uma questão de ética e profissional nos meus concorrentes, principalmente porque tinha uma loja muito luxuosa, muito bonita, né? E eu ali estava fazendo o papel de vendedor, de gerente, e os meus custos sempre foram menores. E um mês depois, lá se vinha aquela senhora que tinha vindo com a sua babá, comprar os óculos da sua babá, já pegando na mão do seu filho comprar os seus óculos. Moral da história, eu que vendia 15 óculos por mês, 20, tive mês de vender 1.500 óculos por mês, numa loja na Galeria Professor Brandão. Porque daí ela já vinha com o marido, já vinha com a filha, e quem tem dinheiro não é besta, procura comprar os melhores produtos, onde é melhor atendido, por um preço mais em conta. Assim foi o trabalho das Óticas Boris. E assim é o segredo do sucesso, qualidade, menor preço. Bom, o segredo do sucesso, eu costumo dizer, está à altura de quem trata o seu cliente com muito respeito. Eu costumo dizer que o cliente, ele é o rei. Se ele é o rei, para ele, todas as honras. Então, o cliente, ele gosta de ser bem tratado. Quem não gosta de ser bem tratado? Então, nós temos que oferecer uma boa água, uma loja climatizada, um vendedor preparado que saiba realmente auxiliar na escolha de seu produto, um preço justo, à altura realmente, não empurrar qualquer coisa. O cliente não tem a obrigação de saber qual é a armação, muitas vezes é o primeiro óculos que ele vai usar. O vendedor tem que estar altamente motivado, preparado, ter conhecimento do produto que está vendendo e orientar o cliente na escolha de seu produto. Assim sendo, com certeza, por onde ele vai passar, as pessoas vão elogiar os seus óculos. Ah, está bonito. Não é empurrar qualquer coisa, é preciso que realmente fique compatível com o rosto, com a própria pessoa. Você diz que não, mas tem. Tem modelagem de armação que dá bem no seu rosto e tem modelagem de armação que não vai ficar bem no seu rosto. E tem um outro detalhe, tem também a especificação da lente, que é a parte científica da ótica. Essa parte eu nunca abri mão de trabalhar junto com a orientação do médico oftalmologista. Os oftalmologistas, eles estudaram muitos anos para fazer medicina, para se preparar e saber qual é a lente adequada para o seu cliente, para o usuário que tem o seu problema de visão. Então, o médico prescreve e as Óticas Boris, então, procura fazer tudo aquilo que o médico determinou na sua refração, que tão cuidadosamente ele faz a refração com seu paciente. Boris, o senhor é uma pessoa religiosa. Até que ponto a sua fé o ajudou nos negócios? Ajudou muito. Ajudou muito. Por exemplo, eu cheguei em São Paulo de camisinha curtinha e levei daqui o endereço à busca de uma fábrica de óculos. Esse endereço, para conseguir aqui no Ceará, eu comprei a caixa cheia numa loja, porque eu queria o endereço que estava na caixa. Quando cheguei em São Paulo, um frio tremendo, 7h30 da manhã, eu dei o endereço para o motorista, e o motorista disse que era bem ali,
mandou descer, e eu desci. Mandou que eu fosse a pé. Quando eu desci, eu elevei o meu pensamento a Deus, pedi ajuda. Senhor, me ajuda. E ele prontamente colocou um outro motorista, que esse motorista perguntou por quê que aquele motorista não havia me levado. E eu mostrei o endereço, contei para ele que eu era um rapaz pobre, que tinha vindo do Ceará, e que eu estava ali atrás em busca de uma fábrica. E eu dei o endereço, que ele me cobrasse o que quisesse, mas me levasse naquele endereço. Mas naquele momento eu pedi a Deus que ele me levasse. Quando ele pegou o endereço, ele disse, interessante, próximo dessa fábrica abriu uma outra esta semana. Eu vou te levar lá. Ele me levou aonde eu queria e me levou aonde eu pedi a Deus ajuda. Numa fábrica que eu não conhecia e que foi lá que eu descobri a galinha dos ovos de ouro. Então Deus é muito presente na minha vida. Eu sou um milagre. Porque você sair do meio da rua como um vendedor de óculos, de uma calçada, e chegar onde eu cheguei, eu sou um milagre. E eu não sou porque sou bonito, não. Eu sou porque Deus tem me ajudado. E as pessoas também. Porque o que não falta é inimigos, gratuitamente. Inimigos que você, sem querer, você constitui no dia a dia, porque você é sorridente, porque você é simpático, porque você está alegre. Isso às vezes incomoda. Está entendendo? Isso às vezes incomoda. Então eu agradeço muito a Deus por a sabedoria que Deus tem me dado, de discernir as coisas, tá? Tem me dado humildade, paciência, de observar o que é que está acontecendo ao meu redor. Então Deus, para mim, tem sido tudo na vida da minha família, da minha empresa e do meu negócio. Sem Ele eu não estaria aqui não. Falando um pouco agora de política, Boris, você é uma pessoa bem relacionada, o senhor é uma pessoa bem relacionada aqui no nosso estado, conhece autoridades e políticos. É filiado a algum partido? Não, eu sempre fui amigo dos governos, que seja federal, que seja estadual ou municipal. Eu, na década de 60, eu morava naquela época com um agente da Polícia Militar, da Polícia Federal, um agente da Polícia Federal, e aprendi com ele uma coisa: não se deve ficar contra governos, nem falar de governo. Os nossos governos são os nossos governantes aqui da terra. É Deus no céu e os governantes na terra. Quando um cidadão vai eleito, ele tem que ser respeitado porque ele foi escolhido por o povo. E eu procurei na minha vida, toda a vida, respeitar as autoridades. Eu sou amigo de todos os comandantes que têm passado da Polícia Militar. Tenho procurado, sempre procurei ser muito amigo da Polícia Federal. Minha infância foi mais com a Polícia Federal. Amigo da ABIN, amigo da Marinha. Isso de receber títulos, né? Lojista do ano, título de cidadão de Fortaleza. Tive, por 20 anos, uma carteirinha de assessor de informação da Casa Militar. Sempre que pude ajudar os últimos 5 governos, sempre ajudei nas informações que pudesse vir acrescentar alguma coisa. E sempre fui amigo dos Ferreira Gomes, porque são pessoas sérias, que sempre fizeram trabalho sério, e que conheço de Sobral desde menino. Então não tinha e nem tem por que falar mal dos governos. E eu acho que quem quer falar dos governos, que seja federal, estadual, municipal, deve dar um bom exemplo, deve procurar recolher seus impostos e deve procurar ajudar dando orientação e não falando mal. Obrigada. Vamos agora para um breve apoio cultural. Não saia daí, voltamos já, continuando aqui com a entrevista com José Ayrton Boris Pontes.